Algumas tempestades na nossa vida acontecem quando a gente se recusa a fazer a vontade de Deus, a fazer aquilo que Deus nos pede. O problema é que nessa tempestade pode ser que tenham outras pessoas que não têm nada a ver com isso no mesmo barco e que elas sofram também as consequências da nossa desobediência. Essa é uma das lições que a gente pode aprender da história do profeta Jonas, que está descrita lá no livro de Jonas, capítulo 1. Mas para nós aqui, para essa reflexão, os versículos 1 a 16. São vários versículos, claro que eu não vou ler todos eles aqui, senão o vídeo seria praticamente só a leitura. Mas basicamente a história é a seguinte. Deus, ele falou com Jonas, tá? Com o profeta Jonas e falou assim, olha, vai até Nínive, levante e vai até Nínive e fala que a maldade dela chegou até mim, ou seja, que eu percebi que ela está sendo mal, ou seja, vai até Nínive, uma cidade grande, e repreende o que eles estão fazendo em meu nome. Jonas, evidentemente, se apavorou, porque era um desafio grande. Quem sou eu? Vou lá, vou chegar um forasteiro numa cidade, eu vou começar a falar, olha, a maldade de vocês são maus e a maldade de vocês chegou até Deus. Ele falou o quê? Vou pra Nínive? Vou nada, eu vou pra Tarsis, eu vou pro outro lado, eu vou fugir disso que Deus tá me pedindo, porque quem sabe eu fugindo, eu consigo fugir também daquilo que Deus me pede. Eu consigo me esconder de Deus, eu consigo me esconder do Senhor. E aí, então, apareceu um barco pra Tarsis, ele pegou esse barco, e no caminho começou a vir uma grande tempestade, uma tempestade. E tinham várias pessoas com ele ali naquele barco. Falaram, nossa, mas e essa tempestade? E cada um começou a rezar para o seu próprio Deus, pedindo, né, misericórdia. E aí Jonas estava dormindo. Aí os marinheiros foram lá, acordaram Jonas e disseram, olha, vai e reza, né? Reza para o seu Deus, pede para o seu Deus também para que, como que você tá dormindo, pede para ele vir e ajudar a gente, quem sabe assim a gente não morra. E aí eles falaram assim, né, vamos tirar uma sorte aqui para ver quem que é o culpado, porque essa tempestade não é normal, alguém é o culpado dessa tempestade que está acontecendo no nosso barco, na nossa vida. E eles tiraram a sorte indicou Jonas. E aí eles falaram, e aí Jonas, o que tá acontecendo? O que é? O que você fez para isso tudo tá acontecendo? E aí ele falou, olha, eu tô fugindo da vontade de Deus, né? Explicou tudo que tinha acontecido e falou, tô fugindo, tô tentando me esconder de Deus. E aí então eles jogam Jonas ao mar para que para tirar ele ali de dentro do navio, jogam, falam, ó, Deus de Jonas, estamos aí entregando, né? Já que ele está descumprindo, a gente está entregando, mas por favor, não faça com que, não permita que a gente sofra as consequências de uma coisa que a gente não tem nada a ver. A partir do momento que eles jogaram o profeta Jonas no mar, a tempestade parou, se acalmou na hora, veio a calmaria. E aí, né, mais adiante ali nos outros capítulos, Jonas ele foi engolido por um peixe, ficou um tempo na barriga do peixe e no fim ele foi para onde? Deus levou ele para onde? Para Nínive, né, para ele então começar a cumprir a sua missão. Mas o que eu achei muito interessante desse texto, né, é que Jonas ele estava fugindo da vontade de Deus. E essa fuga da vontade de Deus trouxe tempestades para ele, né? E esse é o primeiro ponto. Muitas vezes Deus pede pra gente fazer algo, pede pra gente sair de um emprego, pede pra gente se afastar de uma amizade, pede pra gente abandonar um vício, pede pra gente mudar alguma coisa na nossa vida, ou pede pra gente iniciar um novo negócio, pede pra gente começar uma missão, pra gente fazer algo. E às vezes aquilo que ele nos pede dá medo, assusta, gera dúvida, é difícil, pode ser doloroso, inclusive. E às vezes a gente tenta fugir, tenta se esconder. E aí as tempestades vão vindo, parece que tudo tá dando errado na nossa vida, que tem um monte de coisa acontecendo. Você fala, meu Deus, mas tá dando tudo errado. Às vezes, pode ser que, não tô dizendo que é sempre assim, mas pode ser que essa tempestade que tá atingindo a sua vida, ela esteja vindo pela sua desobediência, ela esteja vindo porque você tá tentando fugir, se esconder da vontade de Deus e não tá fazendo aquilo que Deus te pede. Mas isso é até fácil da gente pensar, né? Você ir tentar fazer essa reflexão. Mas o que eu acho que é mais duro dessa palavra é a gente entender que nós não estamos sozinhos nos barcos da nossa vida. Você não está sozinho nesse barco. Né? Às vezes uma tempestade assola a tua família, você não é o único que está sofrendo com essa tempestade. A sua esposa sofre, os seus filhos sofrem. Às vezes, você está se recusando a fazer a vontade de Deus em algum aspecto relativo ao seu trabalho, ao seu negócio,
e aí você tá com a sua empresa sofrendo. Quando a sua empresa sofre, não é só você que sofre, são os funcionários, são as outras pessoas. Será que, né, essa tempestade que está afetando outras pessoas não vem de você? Justamente dessa sua desobediência, justamente dessa sua fuga da vontade de Deus? Então, essa palavra é uma palavra muito dura, porque ela faz a gente pensar na nossa responsabilidade com os nossos, na nossa responsabilidade com aqueles que estão ao nosso lado. Porque Deus não coloca pessoas no mesmo barco à toa. Deus não coloca perto de você as pessoas que estão perto de você à toa. Existe um porquê. E às vezes as escolhas erradas que a gente faz, elas afetam as pessoas que estão junto com a gente. A gente não quer que isso aconteça. Então, se às vezes a sua obediência não vem por você mesmo, por você saber que a vontade de Deus é sempre o melhor para a tua vida, que venha para que essa tempestade tenha fim na vida das pessoas que você ama também. Né? Peça para que Deus transforme isso em você, para que Deus te dê coragem de fazer a vontade dele, para que essa tempestade se acalme e que as pessoas que estão com você não sofram as consequências da sua desobediência, não sofram mais as consequências da sua desobediência ou da sua fuga, enfim, né? E ao mesmo tempo, ela é dura porque ela também faz a gente refletir se talvez algumas tempestades que a gente está sofrendo, elas não estão sendo causadas por outras pessoas ao nosso redor. Então, às vezes, é o seu marido que está tendo uma conduta contrária à vontade de Deus e essa tempestade está vindo sobre você. Então, às vezes, você não é o profeta Jonas. Às vezes, você está num papel das outras pessoas do barco que estão sofrendo a tempestade de uma outra pessoa, que no caso aqui é do profeta Jonas. Talvez tenha um profeta Jonas aí na sua vida. E aí, o que você faz sobre esse profeta Jonas? Conversa e reza, porque talvez para você, vendo esse vídeo, fique muito claro quem é que está se recusando a fazer a vontade de Deus e por que a tempestade está vindo. E aí você pode orar para essa pessoa, para que Deus transforme ela também. Então, que essa palavra, ela nos ajude a entender. Lembrando que não é toda tempestade, toda dificuldade que vem diretamente da desobediência. Existem coisas que são Deus nos moldando, existem coisas que são aprendizados, existem coisas que representam Deus nos preparando para aquilo que Ele quer nos entregar. Mas existe sim a tempestade que vem da desobediência. Deus não tira de nós as consequências dos nossos atos. Hoje tem muitas dificuldades que eu enfrento na minha vida, tem muitas coisas que hoje eu olho e falo, nossa, não acredito, e eu vou ir lutando com aquilo que são consequências de desobediência, de falta de confiança ou de escolhas ruins que eu fiz há 8 meses, 1 ano, 2 anos atrás. Deus não vai tirar essas consequências da minha vida, né? As escolhas que eu fiz, a consequência vem. Mas a gente pode fazer com que essa tempestade ela tenha fim, né? Ela tenha uma programação para ter fim. Então faça uma reflexão. Se talvez as tempestades que você vive hoje seja com relação a coisas que você tem desobedecido a Deus, que você tem escolhido errado, escolhido ir pelo caminho errado. Ou se talvez elas são consequências de escolhas erradas que você já fez um dia. E aí, né, nos dois casos é buscar fazer diferente e seguir o caminho de Deus, aquilo que Deus nos aponta. Se você já passou por alguma situação como essa, ou está vivendo uma tempestade como essa, se quiser compartilhar aqui nos comentários, compartilha. O interessante desse canal é a gente poder trocar ideias e a gente poder compartilhar experiências e encaminha, né? Se você gostou, achou interessante esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Assim o YouTube vai mandar esse vídeo e o conteúdo daqui, que é todo um conteúdo novo para mais pessoas. E encaminha também esse vídeo para alguém que pode estar enfrentando uma tempestade. Às vezes pode ser até uma indireta.